Só preciso corrigir uma coisa. Acho que foi uma semana muito suave na Casa Branca. O presidente cumpriu uma promessa de campanha. Isso não é novo. Lembro-me de que ele voltou ao discurso nacional durante a campanha e reiterou muitas vezes que queria criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Às vezes ele chamou isso de estoque de ativos digitais. O que finalmente fizemos aqui é o AMBO. Ele também está tratando com criptografia na primeira semana e você lembra que participei do programa para falar sobre isso. Ele pediu ao grupo de ativos digitais do nosso presidente que avaliasse a ideia de reservas ou estoques e fizemos uma recomendação. Essa administração está avançando na velocidade da tecnologia. É realmente ótimo trabalhar para uma administração onde você pode realmente fazer as coisas e as coisas se movem rapidamente. Fizemos nossa recomendação e depois trabalhamos com advogados para implementá-la. O presidente assinou ontem à noite. Mas isso é bastante consistente com tudo o que ele sempre diz. Concordo que acho que a única crítica que você vai receber quando você vai enfrentar a mídia, então eu posso colocá-lo aqui, é a ordem na qual você está fazendo as coisas. Às vezes o Sr. Trump é muito expressivo nas mídias sociais, o que é melhor do que, digamos, que o governo anterior não estava disponível e está em declínio cognitivo. Então acho que ele anunciou algo e você explicou mais profundamente. Essa é a melhor maneira de fazer isso? Não devemos nos preocupar com isso? Você deve sair com coisas mais oficiais. Eu acho que isso é um movimento rápido para quebrar as coisas que estamos acostumados no Vale do Silicon, mas as pessoas que você conhece, seja nos negócios ou talvez um pouco preocupadas com que as coisas agora sejam diferentes na Casa Branca e na forma como estamos administrando o nosso governo, talvez você possa expandir isso. Você já pensou que talvez tenha reagido exageradamente a um tweet? Bem, ok. Então se queremos colocar a culpa em mim... Por apenas dizer que não era. Outro exemplo, o pessoal da criptografia original é como, espere um minuto, porque ele escolhe estes 3 e não aqueles 3. Sabes? Isso fez muitas pessoas a me deixar fora disso, como, o que está a acontecer aqui? Ele está escolhendo o favorito? Acho que essa é a grande preocupação de todos. Então talvez você possa acalmar. Sim, não estamos escolhendo o favorito, obviamente, exceto que eu vou dizer isso, né? Achamos que o Bitcoin é especial, posso entrar em causa. Por quê? Por quê? Isso é ótimo, sim. Bom, basicamente o Bitcoin é a criptomoeda original, foi a primeira criada. É a única sem um emissor definido, correto? É altamente descentralizada. Sendo criptografia, é chamada de concepção imaculada. Na verdade, não sabemos como surgiu. Não sabemos quem é Satoshi. Quase parece mística. Pode-se dizer que é a mais valiosa. Tem uma capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares. E é considerada a mais segura. Nunca foi hackeada. Já se vão mais de 15 anos nesta jornada. Muitos foram céticos, muitos altos e baixos. Mas aqui está. Lembro-me de 2011, quando comprei Bitcoin pela primeira vez. De US 120 asas a US 90 mil em valor atualmente. Outra vez, houve vários balanços selvagens ao longo do caminho, mas essa coisa continua a continuar. Você pode pensar em uma capitalização de mercado de US 2 trilhões. É como uma recompensa de insetos de US 2 trilhões. Se houver uma maneira de hacker isso, há todos os incentivos no mundo. E por hackear, refiro-me ao gasto duplo, essencialmente criando bitcoins falsos. Acho que é como as pessoas pensariam nisso. Então é isso. O milagre não foi comprometido, acho que todos podemos dizer. Isso, bem, não sei se é um milagre. Eu acho que é um design excepcional, certo? Então acho que o que você pode dizer é que ele foi testado de uma maneira muito robusta e há todos os incentivos para quebrar basicamente a criptografia. E ele continua a continuar. Então acho que o preço subiu à medida que o protocolo foi mais aceitado. Este é outro ponto. O Bitcoin é mais amplamente aceito como um armazenamento de valor em todo o mundo. Sim, então acreditamos que deve ser tratado de forma especial. Dito isso, também estamos criando estoques de ativos digitais. Então tudo o outro... Diferença entre os ativos digitais. Então há um estoque de ativos digitais que é o escolhedor. Por outro lado, há uma reserva estratégica para Bitcoin porque adquirimos Bitcoin. Nós, Estados Unidos da América, quando tomamos terroristas, você sabe, criminosos, etc., tomamos esses. Often we make the mistake of liquidating them, maybe we should hold on to them. Yes. Então temos reservas e estoques. Então a reserva é apenas Bitcoin. O objetivo é preservar a longo prazo. Pense nisso como um forte digital para o ouro digital. We want to secure digital gold there. We want to keep it safe. We never want to sell it. This is the reserve's objective. Você está certo. Cometemos um erro no passado de vender essas coisas. Em um momento, temos cerca de 400 mil bitcoins no balanço federal. Vendemos cerca de metade disso por um total de US 360 milhões de dólares. If we had held all of it, it would have been worth it. The portion we sold would be worth more than 17 billion yuan. So we made that mistake, selling Bitcoin prematurely. We should have held it. We don't want to repeat that mistake. No resto, achamos que restam cerca de 200 mil moedas no balanço federal. Mas a verdade é que ninguém sabe porque nunca fizemos uma auditoria adequada.
Portanto, parte do que esta ordem executiva fornece é que, pela primeira vez, faremos uma contabilidade do governo sobre os ativos digitais que realmente temos. Então, se os ativos digitais surgirem em algum departamento, eu não sei, o FBI vê alguns, a CIA vê alguns, eu não sei qual organização acabou tendo eles. Eles serão legalmente obrigados a relatar isso e depois colocá-los na reserva? Eles serão legalmente obrigados a relatar. E, se houver uma decisão final, entrarão na reserva. Então, você sabe, obviamente, se essas moedas puderem ser retornadas à vítima, ou se as pessoas que foram apreendidas ganharem o processo judicial e as recuperarão, elas não entrarão na Reserva Federal. Mas se houver um julgamento final e uma confissão final, sim, eles entrarão na reserva de qualquer maneira. This is Bitcoin. Okay, so you have the stock. Let me explain. First off, as I said, we don't know exactly which digital assets the federal government owns. I saw reports that it might possess 50,000 ETH, which is Ethereum. But again, we need to investigate this thoroughly. Quando identificarmos os ativos, transferiremos para o estoque digital. O objetivo do estoque é administrar responsável. É um lugar para custódia. Esta é uma conta centralizada, você pode dizer, sob a direção do secretário do Tesouro. O secretário do Tesouro descobrirá como maximizar o valor dessas propriedades. Agora, existem algumas diferenças importantes entre estoques e reservas. Então, é a reserva que a ordem executiva realmente estipula, que o secretário do Tesouro não venderá Bitcoin. Ok, estamos proibidos de vender Bitcoin. Não há tal proibição em relação ao estoque. Se o secretário do Tesouro decidir que é do interesse de longo prazo dos Skyro reequilibrar o portfólio ou mudar o portfólio, o secretário tem a discrição de fazer isso. Ok, isso faz sentido porque há uma cauda longa de criptografia. Podemos ver algo que não temos a capacidade de prever o futuro e não temos funcionários para sentar lá e olhar para esses ativos todos os dias, como um gerente de fundos não diga, o que fazemos com eles? Qual é a porcentagem do pote total de ações? Talvez a decisão do Ethereum seja que está diminuindo, então colocamos no Bitcoin por ser mais sólido. É isso que estou entendendo? Sim. Quero dizer, acho que é basicamente justo. Quero dizer, olha, acho que o estoque deve ser sujeito a um bom gerenciamento de portfólio, certo? Felizmente, temos um secretário do Tesouro que é um ex-gerente de fundos de hedge de extremo sucesso. Então ele descobrirá a melhor maneira de gerenciar esses ativos e nós lhe damos flexibilidade para gerenciar portfólio. Ele tem que viver e morrer com isso, né? O que ele faz. Ele tem que tomar essas decisões. Isso será parte da avaliação do presidente. Então espero que ele seja muito agudo sobre isso. Mas a reserva é diferente. É o Fort Knox digital. Outra diferença entre estoques e reservas. Então, em relação à reserva do EO, o secretário disse que estou falando sobre tesouro e comércio. Eles podem descobrir estratégias para acumular mais Bitcoin para reservas, se essas estratégias forem neutras no orçamento e não custarem nada ao contribuinte. Ok. Então é possível que possamos. Não estou dizendo que vamos, mas isso lhes autoriza-os a adquirir mais Bitcoin se eles puderem descobrir uma maneira de fazê-lo que não afeta o orçamento federal ou o déficit ou os contribuintes, certo? Ok, eu tenho uma sugestão muito simples para isso. Vou flutuar no masta da bandeira aqui e ver o que você acha. Você pode ter falado sobre isso antes de você querer. Que tal um imposto criptografado simples? A criptografia quer ser legal. Você é um czar criptografado. A criptografia quer ser regulamentada. Eles querem regras, querem trilhos. Sobre uma sugestão simples do seu amigo, por que não cobramos 1% de cada transação nos Estados Unidos, apenas um pouco dessa moeda nativa? Então você quer trocar um pouco de Solana por Ethereum, por XRP, qualquer coisa, você sabe, coloque o nome que você deseja lá. O governo afirmou que deseja um sistema vibrante aqui, então precisamos receber apenas os impostos mais modestos na criptografia nativa e investir em estoques adequados. Isso parece muito para mim. Não é sempre que os impostos começam, mas são classificados como modestos. No início, o imposto de renda aplicava-se a apenas 1.000 americanos, e os legisladores juraram que não afetaria a classe média. Eu não gosto da ideia de novos impostos, mesmo com a promessa de que afetarão pouco as pessoas. Isso parece pesado para mim. No entanto, temos muito sucesso. Para que você saiba, isso é mais como um imposto de vendas, que é lidar com a Coinbase, é lidar com a Robinhood, mas é lidar com essas plataformas. Eles administrarão. Seria um imposto sobre transações e não sobre renda. Se você tem muito, não é um imposto sobre riqueza, é um imposto temporal. Vou deixar você refletir sobre isso, certo? Se puder convencer o secretário do Comércio ou do Tesouro a apoiar suas ideias, isso seria ótimo. Eles podem encontrar maneiras neutras de acumular Bitcoin. Não sei quais são essas maneiras, mas são criativas.
Sendo empresários de muito sucesso, se descobrirem uma forma de realizar isso, poderá ser considerado. Esse é o ponto. Ok, almoçarei com você no comissário mais tarde. Pode me apresentar a ele. Então, deixe-me te dar uma bola rápida aqui. Vamos ver se isso entra na zona de ataque. A aparência imprópria é o que as pessoas se preocupam? Escolher vencedores e perdedores? O presidente Trump é o presidente de criptografia. Ele foi e fez esse famoso discurso. Eu vou me livrar do Gary Gensler. Nós vamos torná-lo legal. É digno de que ele cumpria essa promessa, o que significa que, ei, a classe de doadores desse lado disse que vamos apoiar o presidente de criptografia, não a equipe anticriptografia, o que significa que muitas pessoas no Twitter e sociais doaram muito. Eles têm muitas propriedades. Então você tem essa aparência agora, eu lhe darei crédito, já limpou aqui. Ei, há duas coisas diferentes acontecendo aqui e não usamos dinheiro dos contribuintes. Nós conseguimos tudo isso. A questão aqui é que talvez alguém se beneficie. Vieram atrás de você primeiro sem os fatos claros. Você limpou todas as suas posições, vendeu tudo e desinvestiu. Vamos deixar claro para os ignorantes que dizem que você é pessoalmente responsável. Vou investir sim. Por favor, porque isso é ridículo. Sim. As pessoas rapidamente conjecturaram que eu estava envolvido em um esquema para inflar minhas posses ou criar liquidez para mim e outros bilionários, algo do tipo. Você tem que entender que essas acusações, quero dizer, estão a acusar-me de um crime e crime grave e estão fazendo isso sem nenhuma evidência. Então essas coisas são basicamente mais como calúnia. Calúnia. Eu vou. Diga-o. De qualquer forma, assim, o que eles não sabiam e o que eu depois procedi a colocar lá é que vendi toda a minha criptomoeda antes do primeiro dia da administração porque eu não queria nem sequer ter a aparência de um conflito. A propósito, eu poderia esperar. Eu não preciso fazer isso, mas decidi fazer isso e assumir a responsabilidade de fazer isso porque você só sabe que, quando se trata de criptografia, haverá muitas flutuações no mercado. Você nunca quer que alguém aponte para uma dessas flutuações e diga que as criptas se beneficiam disso de alguma forma e crie uma teoria da conspiração, que é exatamente o que basicamente aconteceu. Então, antes de tudo, me livrei de toda a minha moeda criptografada antes de hoje. Um artesanato também é. A Craft é a empresa de risco que você financiou e onde fez um excelente trabalho apoiando fundadores. Então, basicamente vendemos, acho que são cerca de US 200 milhões em criptografia, dos quais cerca de US 85 milhões de dólares são pessoalmente atribuíveis a mim, e limpamos antes do primeiro dia, pagamos impostos sobre isso, basicamente para não haver conflito. Então, a Smear mudou para outra direção. Bem, talvez ele não tenha senha criptografada, mas ele está em fundos criptografados. Ok. Então, eles apontaram para, você sabe, o capital de vários pontos, e eu também estou no capital da cadeia de blocos. Os gestores de fundos confirmaram que eu os avisei há mais de 2 meses sobre a necessidade de me desfazer de nossos fundos. Então nós também fizemos isso. Então sim, você sabe, eu acho que basicamente eles desistiram disso. Mas olha, é muito fácil. Por que deixar os fatos impedir uma boa calúnia? Sério, você sabe o que digo. Divulgação completa. Você sabe, quando me viu fazer o programa Sequoia Scott, disse, ei, por que não faz um fundo? Eu serei a âncora, eu serei seu primeiro LP. Mas quero dizer, uma das coisas mais generosas que você fez em nosso relacionamento, eu tive que ligar com você, você sabe, há algumas semanas e dizer, ei, ok, você vai se desinvestir. Ok, não há problema. Não é um problema para mim. Você vende ativos para outras pessoas. Então, quando você está em um fundo, as pessoas entendem como isso funciona mecanicamente. Você não tem, Sachs não pode me dizer o que fazer no fundo. Ele colocou dinheiro nele, como eu colocou dinheiro nos fundos de outras pessoas. Eles vão investir e 10 anos depois, você recebe um retorno e esperamos que esse retorno em uma empresa de risco ou empresa pública vença o mercado público ou qualquer outra. Mas então você também pode vender esse interesse para outras pessoas. Então, mecanicamente, isso... Leva tempo e você... Tem que vender com 50% e 25% de desconto. É doloroso. Você vai perder? Eu espero que você vai perder. Você sabe, eu não quero ser gratuito aqui, mas 8 a 9 números ao servir o país por alguns anos. Além disso, a grande ironia é que a única coisa que impede a indústria é a regulamentação da AI e a nenhuma regulamentação clara na criptografia. Você vai corrigir as duas coisas primeiro e segundo em todas as nossas agendas no Vale do Silicon em termos de retorno nos próximos 4 anos. O sacrifício que você está fazendo é extraordinário e está criando um ambiente melhor e regulamentado para todos nós fazermos negócios. Quero destacar que você está perdendo em dobro aqui. Certo. Deixe-me só esclarecer algo que você disse sobre seu serviço. Não sei como eles pagam por esse trabalho. Qual é o salário? Como 50 bilhões? 100 bilhões? Sou consultor voluntário do governo. É verdade. Você entende realmente. Eu não desejo nada, claro que é. Mas é uma honra servir e ser solicitado para servir. Especialmente é uma honra servir este presidente, porque ele realmente deseja tornar o país grande novamente. Por isso eu faço isso.
Mas sim, olha, acho que é uma narrativa preguiçosa e estúpida dizer que alguém que já tem sucesso nos negócios entra no governo é de alguma forma ganhar mais dinheiro. Eu ganhei dinheiro antes. Isso envolve uma interrupção substancial dos meus interesses comerciais e eu tenho que desinvestir muitos desses interesses comerciais. Na desinvestição, eu tenho que ser contribuinte ou tenho que receber um desconto significativo. Isso custa dinheiro. Então você sabe, é apenas uma narrativa preguiçosa que as pessoas criam. Mas não há verdade. Só para apontar que você fez um segundo atrás, você é um dos fundos que eu desinvestirei. Não porque você é um fundo criptografado, mas porque você pode ter uma posição criptografada. Nós passamos por, acho que, o fundo de lançamento detida, e acho que há algo relacionado à criptografia lá. 1 ou 2 transformados em criptografia, sim. Certo. Então eu não quero ter nenhum problema lá. Essa é a natureza da política que temos. As pessoas são, você sabe, são muito pessoais, você sabe melhor do que qualquer um. Então, você sabe, é por isso que você está aqui. Espero que possamos limpar tudo isso e deixar as pessoas saibam que, ei, a intenção aqui é boa. Então, só voltar a outro ponto que você disse sobre não escolher vencedores e perdedores. Eu acho que esse é um comentário muito importante que você fez. Eu acho que é fundamental para meu trabalho. Quero dizer, olha, acho que achamos que o Bitcoin é especial pelas razões que eu disse. Além disso, não queremos estar no negócio de escolher e escolher vencedores no espaço. Mais uma vez, se algum outro ativo digital pode provar que é tão descentralizado, tão seguro e tão amplamente aceito como um armazenamento de valor como o Bitcoin, talvez ele possa ser elevado da mesma maneira que o Bitcoin. Quero dizer, estou estabelecendo os critérios para você. Mas olhe para além disso. Não queremos escolher vencedores e perdedores no espaço. Esse não é o meu trabalho. Quero dizer, meu trabalho não é ser um regulador ou ungir quais são boas ou ruins. Basicamente é um consultor de políticas de inovação. Vou apenas lhe dizer como vejo todos os ativos digitais no espaço, você sabe. O que é fundamental é divulgação. Se você é um emitente de ativos digitais, precisa revelar todos os fatos importantes sobre o que está fazendo, e esses fatos devem ser precisos e completos. Não pode haver mentiras. Eu penso que se você, como emissor, mentir sobre alguma coisa, o governo deve agir fortemente contra você, pois isso é fraude. Tudo bem, mas desde que você atue de maneira honesta, as pessoas devem ter o direito de negociar esses ativos. Eu entendo que você acha que muitos deles são lixo. Você pode estar certo. Você pode expressar essa opinião em um comércio. Mas desde que todos tenham sido abrangentes em termos de divulgação, as pessoas devem ter o direito de negociar essas coisas. Alguns ganharão dinheiro e outros perderão dinheiro. É basicamente sobre a liberdade de negociar e manter esses ativos. O governo não quer obstruir isso. Ele só quer garantir que as informações estejam honestas. E, se as pessoas mentirem para lucrar, eu sou a favor de seguir eles. Bem, você sabe, já temos um mercado regulamentado como analogia. Quando você mentiu e vende uma participação de uma empresa, seja uma empresa privada ou pública, o segundo tem um termo para isso. Isso é chamado de fraude em valores mobiliários. Nós, você sabe, temos esse novo tipo de dispositivo. É muito inovador. Pode ser um NFT, um cartão de negociação, um token de utilidade real, onde você o queima ao usar um serviço ou qualquer coisa. Pode ser o que essa pessoa descreve, mas o importante é que há uma entidade com um grupo de pessoas, acho que você concordaria, que disseram que temos a propriedade disso. Somos incorporados nos Estados Unidos, não no Panamá, não na BVI, não em alguns lugares. Você sabe, outros lugares, talvez eles sejam mais rápidos ou mais frouxos com regulamentos. Você tem que estar aqui nos Estados Unidos. Talvez você tenha que ter seguro de alguma forma, talvez haja um quadro como Delaware ou LLC. Tem de haver alguém onde o dinheiro parou. Se você mentir enquanto comete uma transação ou pegar dinheiro por um ativo, será fraude em valores mobiliários. Sim, as pessoas descerão em você como uma tonelada de tijolos. Se você promover coisas e não divulgar, também temos regras sobre isso. Vimos muitas celebridades apisadas pela última vez por tweeting sobre moedas criptografadas, e isso é algo que acho que precisa parar. Eu acho que isso deve parecer mais o que fazemos em investimentos anjos, em empresas privadas e empresas públicas. Então esse é o seu trabalho. Quando vamos ver, você sabe, essa estrutura aparecer, porque aqui você tem apenas 40 a 50 dias. Quando vemos os ossos reais de uma estrutura, então se eu quero fazer J moeda, eu quero fazer uma moeda de investimento anjo, ou eu quero fazer algo divertido e uma coleção FT para todos, quando teremos as regras reais da estrada, isso será várias agências, certo? O que você descreve é que é conhecido em Washington, ou a área de política que você descreve é conhecida como estrutura de mercado. A estrutura do mercado é fornecer uma estrutura clara para os participantes do mercado. Isso definiria o que é um título, o que é uma mercadoria, o que é simplesmente um objeto de coleção. Você sabe, é propriedade, mas não é um título. Então, quais são as regras para cada categoria? Isso é chamado estrutura de mercado. Há um projeto de lei que foi aprovado no último congresso na Câmara.
Mas Biden basicamente não vetou, mas basicamente ele e os democratas pararam no Senado. Os democratas fizeram. Ele é chamado FIT 21 e foi autorizado por French Hill, que agora é presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Casa. Então esperamos que ele apresente uma nova versão de seu projeto de lei nas próximas semanas. Eu não acho que estou dizendo isso para divulgar notícias. Eu acho que as pessoas esperam. Isso fornecerá uma estrutura para a estrutura do mercado e fornecerá muitas definições sobre as quais você está falando. Agora, eu concordo com o seu sentimento, ok, mas vou dizer que posso ter uma visão diferente do que você. Qual é a segurança e o que não é? Quero dizer, para mim, as coleções não são valores mobiliários. Mas, se é um objeto de coleção, você tem que rejeitar que, olha, isso não tem valor intrínseco, certo? Isso é uma coisa colecionável sobre um cartão de beisebol. Um cartão de beisebol é um pedaço de papelão. Não tem valor intrínseco, mas o valor vem basicamente de outros colecionadores que estão dispostos a comprá-lo de você. Você pode dizer que isso é racional. Mas olhe, acho que, desde que as pessoas designem que essa moeda não tem valor intrínseco, elas devem poder emitir moedas meme. Esta é uma pergunta separada porque as pessoas querem comprá-los. Mas olha, na minha opinião, isso é muito diferente de alguém que saiu como emissor e disse que estou emitindo um token ou uma moeda com muita funcionalidade e muito valor. Você ouvirá alguns desses caras dizer que, ei, nosso token é mais valioso que o Bitcoin, você deve valorizá-lo mais alto. Bem, se você está prometendo isso e está dizendo que ele terá certas características, é melhor dizer a verdade. Sim. Então, iniciamos nosso método de teste e as pessoas podem procurar isso se quiserem. Quero dizer que há um processo educacional que deve entrar aqui, que passamos por isso como Estados Unidos. Quando as pessoas compravam interesses em minas, as pessoas compravam interesses em reivindicações de ouro, campos de petróleo, e foi quando muitos desses regulamentos surgiram na década de 20 em torno da certificação. Nós já falamos sobre isso antes, isso é uma chateada minha, mas acho que deve haver uma estrutura educacional aqui. Eu acho que também deve haver algumas nuances que você pode trabalhar especificamente com esse grupo de clareza. Quando você tem um símbolo de ticker associado a algo, ou você faz um gráfico associado a algo, você sabe, começa a cheirar a um cachorro. Parece um cachorro cruzando como um pato. Nos termos de serviço diz que é um pedido de coleção. Eu acho que precisa haver algumas regras básicas que talvez diga, ei, essas regras precisam ser apresentadas de uma certa maneira no nível superior. Então, as nuances da divulgação são tão importantes. Quando eu envio alguma coisa no Twitter, se for um anunciante ou patrocinador de uma startup, ou qualquer influenciador nesta semana, ou você fez isso, você faria isso, você disse que eu amo essa marca. Você e eu estamos bem? Você é um investidor na HC by M. Se enviarmos um Twitter como investidores, não precisamos divulgar. Mas se fomos pagos por isso, o FTC tem regras. Você tem que dizer que esta é uma parceria paga, você não pode confundir os consumidores. Eu acho que é aqui que você precisa fazer um pouco de trabalho de limpeza e estrutura, bem como divulgação e como isso aparece. Então também pode ser o sistema educacional. Então, você sabe, se você quer possuir uma arma de fogo, se você quer dirigir um carro, se você quer ser, você sabe, um esteticista e ouvir, podemos falar sobre superregulamentação. Tens de fazer testes, cara. Seria muito melhor se os consumidores pudessem fazer como um teste de 50 perguntas apenas para dizer, ei, eles entendem do que estamos falando aqui em termos de diversificação, então eles não transformam toda a hipoteca e a casa em uma senha criptográfica. Então qual é o seu pensamento sobre essas duas questões? Divulgação, como é apresentado, e depois certificado, talvez um caminho para a certificação. Teste de investidores sofisticado é como eu me referi a todos os americanos, porque 90% das pessoas não podem participar de empresas privadas. Seus pensamentos? Bem, a divulgação é a chave, como eu disse. Quero dizer que esses projetos devem divulgar certas coisas. Eu acho que, por exemplo, a tabela de teto de token deve ser divulgada. Quem é o pessoal interno? Quanto eles têm, quando eles venderão? Essa é uma informação que o mercado deve sempre saber, na minha opinião. Facilmente feito com a tecnologia elogiada pela comunidade de criptografia. A cadeia de blocos. Esse é o problema que enfrentamos como capitalistas de risco. Quem possui os tokens? Onde estão? Quando posso vender? Quando podem vender internamente? Sim. Sim, acho que você não precisa divulgar. Todo mundo tem um token. Pode ser difícil de cumprir, mas acho que deve. Ofereça sim como deve. Oferecer 1% de pessoas internas e seus planos de vendas e bloqueio. E também eu quero dizer como novos tokens são criados. Quero dizer, se este é um token totalmente centralizado, eles podem significar que mais pessoas precisam saber isso porque não há escassez, certo? Mas se houver um mecanismo de aplicação de alguma forma e é escasso, então essa é outra história. Então sim, essas coisas precisam ser divulgadas. A propósito, acho que a Lei de Estrutura de Mercado fará isso. Há uma versão disso no último Congresso 21, acho que será no próximo. Além disso, a SEC está atualmente buscando essas regras e criará sua própria estrutura. Eles estão fazendo um... Chefe, eu estava a fazer alguma pesquisa sobre ele. Ele é realmente profissional e mais americanos podem investir em privado, private equity, etc.
Ele fez um discurso no... A pessoa nomeada como novo presidente do setor é Paul Atkins, que ainda não foi confirmado. A audiência de confirmação ainda está pendente. Hester Peirce, comissária da SEC, é responsável. Eu conheço Hester, eu a convidei em uma startup algumas vezes esta semana. Ela é ótima. Ela é excelente, extremamente informada, lidera todas as iniciativas relacionadas à criptografia. Confio nela e acredito que a segunda proposta trará a estrutura detalhada que você mencionou. Sim. Eu acho que meu papel é chamá-lo de consultor de política de inovação, apenas para garantir que temos a imagem geral certa. Eu tenho muita confiança de que o SEC, o CFTC e os legisladores descobrirão o equilíbrio aqui. Sachs, você tem que ir. Realmente orgulhoso do trabalho aqui. Parabéns por limpar tudo isso e apresentar um plano realmente pensado. Todos podemos fazer perguntas difíceis. Agradeço para você ter aceitado perguntas difíceis no podcast aqui e boa sorte quando você faz o resto do circo da mídia. Quero saber se vou ser a revisão mais difícil. Para as pessoas perguntando, sim, eu estou vestindo um terno porque agora estou ingressando na administração. Grande anúncio. Sou o podcaster oficial, o moderador oficial da Casa Branca de Trump. Estou só brincando. As pessoas realmente acreditam em você. Tudo bem, cara. Ouve, eu tenho piadas, mas tenho que ver. Tudo bem. Amo você, irmão. Vemos você.